Que alegria estarmos começando mais um programa Luz para os Meus Passos, Novo Testamento. Seja muito bem-vindo. Eu gostaria que você fosse se acostumando com esse novo nome. Lembrando que este programa, ele antes se chamava Força de Deus. Era um programa que nós dedicávamos ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento, Força de Deus. E Luz para os Meus Passos era somente do Antigo Testamento aqui na Canção Nova. Agora, você que acompanha a TV Canção Nova, meu canal do YouTube, Frei Gilson Barração do Monte, canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Agora, este programa, que era Força de Deus, agora se chama Luz para os Meus Passos, para você não confundir aí. Então, Luz para os Meus Passos, Antigo Testamento, Luz para os Meus Passos, Novo Testamento. Como este programa é recente na TV Canção Nova, nós estamos começando ele desde o início. É claro que um pouquinho mais rápido, mas estamos fazendo uma introdução para que você consiga acompanhar o conteúdo que virá daqui para frente. Nós vamos primeiro tratar todas as parábolas de Jesus Cristo. Então, para tratar todas as parábolas de Jesus Cristo, nós estamos fazendo uma introdução à Sagrada Escritura, uma introdução ao Novo Testamento, uma introdução a várias realidades que vai te ajudar depois a compreender as parábolas de Jesus Cristo. Tá bom? Deus te abençoe. É uma alegria imensa ter você conosco. Quero também já acolher no nosso meio Dom José Falcão, sua bênção. Que bom ter o senhor aqui conosco. Deus abençoe a sua vida, Frei Gilson. É uma alegria estar aqui. Dom José, é muito bom estarmos aqui. Nós estamos fazendo essa introdução à Sagrada Escritura. Nós estávamos falando nos programas passados sobre alegorias. Alegorias que o senhor foi nos ensinando que são realidades que representam, às vezes até nome de pessoas. O senhor citou, por exemplo, Paulo interpreta Sara e Agar como duas alianças, ou seja, uma alegoria. A videira e o ramos, alegorias, ou seja, representam realidades espirituais ou morais, nem sempre no sentido literal. Como nós estamos já chegando perto de estudar as parábolas, gostaria de perguntar para o senhor se existem parábolas onde aparecem alegorias. São várias. Eu vou propor algumas, não a leitura do texto completo, porque ficaria muito demorado, mas somente para distinguir, a parábola ela é, grosso modo, uma comparação. É uma história, é uma narrativa. Tem parábola somente de um versículo, como tem parábola de muitos versículos, como a parábola do semeador, a parábola do filho pródigo, a parábola das virgens prudentes e das virgens imprudentes, a parábola do servo implacável, que não perdoou aquele que lhe devia uma quantia ínfima de dinheiro em comparação com a grande quantidade de dinheiro que ele devia ao seu patrão, e ele foi perdoado porque implorou, etc. São narrativas longas. Bem, em todo caso, a parábola é uma história, uma história comparativa. Isto é uma história criada para transmitir uma missão, uma lição sobrenatural, uma lição de fé. Para além daquela história, o que subjaz, o que projeta, o que leva o leitor e a intenção de quem a narrou, no caso do nosso Senhor Jesus Cristo, nos Evangelhos, leva a uma lição que tem relação com a nossa salvação. Já a alegoria, ela não é necessariamente uma história, mas ela é um elemento pontual. E ela identifica realidades que, no sentido estrito, não são realidades que querem significar aquilo que Cristo Jesus colocou nessa imagem. Vou dar um exemplo. Pronto, São Paulo, Sara e Agar, a esposa de Abraão e a escrava de Abraão. São Paulo faz uma leitura enxergando nelas figuras da Jerusalém livre, que é do alto, e ela é nossa mãe, Sara.
portanto, antiga aliança. Nova aliança, Sara, e Agar, a antiga aliança, a escrava. Pronto. Nós sabemos que Sara, é um ser humano. Agar, um ser humano. Uma mulher, outra mulher. Mas elas significam, nessa perspectiva alegórica, esta realidade que não é a figura humana de Agar, nem a figura humana de Sara. Muito bem, é uma significação. Mas é identificação. O distintivo da alegoria com relação à parábola é que na alegoria não temos uma comparação, mas temos uma identificação. Por exemplo, eu sou o pão da vida. A palavra pão, no primeiro, no normal, no geral significado, é pão, comida. Muito bem. Jesus, ao dizer eu sou o pão da vida, no discurso do capítulo 6, ele está usando uma alegoria. Todavia, vimos no encontro passado que o capítulo 6 do Evangelho segundo João, ele tem alegoria e tem linguagem ao pé da letra. Sobretudo quando no discurso da sinagoga de Cafarnaum ele fala da alegoria, ele começa a dizer o pão que eu hei de dar, a alegoria que eu estou utilizando até agora, é a minha carne para a vida do mundo. E o contexto de todo o capítulo 6 não permite, não admite que você interprete a carne no sentido alegórico. E eu acho que Vossa Reverendíssima se recorda, no encontro passado, no capítulo 6, muitos exegetas de uma segura exegese católica enxergam no capítulo 6 do Evangelho segundo João a palavra pão com 3 significados. Primeiro significado, o pão é a pessoa de Jesus. Segundo significado, o pão é a palavra de Jesus. Terceiro significado, o pão é a carne de Jesus. Há uma evolução, há uma cadência. O pão que desceu do céu é o primeiro significado da palavra pão no capítulo 6. O pão que desceu do céu é encarnação. E todos serão ensinados por Deus. Também é uma frase do Antigo Testamento que Jesus utiliza no capítulo 6. Aí a palavra pão passa a ter um outro significado, é a palavra de Jesus. Exatamente como ele disse ao diabo, quando foi tentado, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o discurso de Jesus evolui. Pão, um primeiro sentido, é ele. Pão, um segundo sentido, é a palavra dele. E aí ele chega, quando ele fala de carne, o pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo. Então, essa beleza, essa profundidade do capítulo 6 mostra que aqui nós temos alegoria. Na alegoria, nós temos uma identificação. Sara é a nova aliança. Sara é símbolo da igreja. Sara é símbolo do povo renovado em Cristo Jesus. Agar evoca a antiga aliança. Ela é a antiga aliança. Ela é ainda a lei antiga, que é preparação para a nova lei. Muito bem. Então, a alegoria tem uma profunda relação com essa realidade que nós estamos a estudar agora. Determinadas parábolas são parábolas e têm alegorias. Vamos ver algumas? Sim. Pronto. A primeira delas, Mateus capítulo 21, versos de 33 a 43. Mateus 21, de 33 a 43. Somente lembrando, acho que nós já vimos no antepenúltimo programa, em grego, parábola, e paroimia, alegoria. Portanto, na língua grega, nos originais gregos, os 4 evangelhos foram todos escritos em grego, nós temos 2 palavras distintas. É verdade que na Bíblia Ave Maria, por exemplo, uma tradução mais livre de paroimia é parábola. Todavia, pensemos o 4º evangelho. O 4º evangelho não tem parábola. O 4º evangelho tem apenas alegoria. Porém, a tradução de paroimia, a palavra parábola,
não aparece no original grego do quarto evangelho. Apesar disso, a Bíblia Ave Maria traduz paroimia por parábola. Todavia, não existe parabolé no quarto evangelho. É somente alegoria. Aliás, o quarto evangelho está cheio de alegorias. Eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou a videira, etc. Então, veja, gostei, capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pois bem, e terá a luz da vida. Então, o distintivo da alegoria é o eu sou. Ou melhor, mais amplo, é a identificação. Essa realidade é esta realidade. Só que na linguagem comum, essa realidade é uma e essa realidade é outra. Mas quando há uma identificação, é justamente para mostrar o significado dessa realidade no âmbito da fé. A lição que o autor sagrado, e no caso, quem fala, Nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz essa transposição identificando. Entendeu, Frei Gilson? Sim. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Sim. Vamos, então, a Mateus capítulo 21, de 33 a 43. Ouvi outra parábola. Havia um pai de família que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou um lagar e edificou uma torre. E, tendo arrendado a lavradores, deixou o país. Muito bem. Vamos ficar aqui, porque aqui já temos várias alegorias. O proprietário da vinha é Deus Pai. A vinha é o povo de Israel. Lembra? Sim. A casa do Senhor, a vinha do Senhor é a casa de Israel. Isso diz o profeta, lembra? Muito bem. Os locatários, isto é, aqueles a quem o dono da vinha arrendou a vinha, são os chefes do povo, os chefes infiéis, escribas, fariseus, doutores da lei, no tempo de Jesus. E o herdeiro, quem é? O herdeiro é o Senhor Jesus. O herdeiro, ele aparece, deixe-me ver, aqui no versículo 37. Enfim, enviou seu próprio filho, dizendo, hão de respeitar meu filho. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram uns aos outros, eis o herdeiro, matemo-lo e teremos a sua herança. O cristão que enxerga todo o Novo Testamento e sabe que o ápice da sua fé é a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, já percebe logo que aqui nós temos figuras fictícias que são colocadas nessa história, isto é, aqui nós temos uma história, parábola, e na história nós temos elementos identificadores com realidades que não estão ali. Pronto, aqui nós temos uma parábola com alegorias. Ficou claro? Ficou muito claro, Dom José. E Jesus usava esse tipo de linguagem para sempre dar uma cutucada ou abrir o coração deles. Gostei do verbo cutucado. As cutucadas vêm no final. Vamos ver aqui a cutucada de Nosso Senhor Jesus Cristo a partir dos versículos 40 e 41. Pois bem, quando voltar o Senhor da vinha, que fará ele àqueles lavradores? Responderam-lhe, mandará matar sem piedade aqueles miseráveis e arrendará sua vinha a outros lavradores que lhe pagarão o produto em seu tempo. Como vamos estudar as parábolas uma por uma, e acho que essa daqui a gente vai comentar daqui a uns 6 anos, né? Não vamos entrar agora na explicação, mas o que o Frei Gilson falou aqui de cutucada significa a lição. Sim. A lição da parábola. Normalmente, a lição da parábola está nas últimas frases da mesma parábola. Lembra? Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Sim. Lembra disso? Pronto, é o arremate de uma parábola. Nosso Senhor, a cutucada, a lição, a grande lição, ele sempre coloca no finalzinho. Mais ou menos clara, mais ou menos explícita. Na parábola da viúva inoportuna, no capítulo 18 de São Lucas, quando o Filho do Homem vier, acaso encontrará fé sobre a terra? Bota a cutucada nisso, né?
Nosso Senhor, quando Ele vier, alguém ainda vai acreditar em Deus? Virgem Nossa Senhora, que cutucada. Eu acho que essa é a cutucada mais espantosa de todas as parábolas. Mas tem outras também que são cutucadas. A parábola das virgens, né? Quando a porta se fecha. Senhor, abre. Eu não vos conheço. Isso é uma cutucada tremenda, né? Forte. Então, o que o Frei Gilson diz em linguagem paulista, ele é paulista, é exatamente isso. É a lição, mais ou menos dura, eu diria no melhor sentido, provocativa, chamando a uma decisão, a uma conversão ou a uma tomada de posição diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as parábolas têm exatamente o que ele disse, cutucada. O senhor disse que teria mais alguns exemplos para nós. Eu proponho Marcos capítulo 13, de 33 a 37. Essa parábola sobre a vigilância, ela tem algumas alegorias, isto é, alguns elementos identificadores. Isto é, aqui é uma figura humana que se identifica com algo ou com alguém. Aqui nós temos uma realidade material e racional, uma pedra ou alguma coisa, que se identifica com uma pessoa ou com um fato. Então, a alegoria é um elemento identificador. E o melhor exemplo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a videira, eu sou o pão e assim por diante. Vamos a Marcos 13, de 33 a 37. Como é um texto breve, leia todo, por favor. Ficai de sobreaviso, vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. Será como um homem que, partindo em viagem, deixa sua casa e delega sua autoridade aos seus servos, indicando o trabalho de cada um, e manda ao porteiro que vigie. Vigiai, pois, visto que não sabeis quando o Senhor da casa voltará, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de repente, não vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos, vigiai. Bom, não vamos entrar na interpretação. Cada figura, cada versículo, isso vai ser mais para frente. Mas aqui, somente en passant, já que a pergunta do Frei Gilson foi, existem alegorias nas parábolas, aqui nós temos algumas. A primeira, um homem que partindo em viagem. Todo mundo já sabe quem é esse homem que partiu em viagem. Homens da Galileia, porque estáis aí a olhar para o céu, este Jesus que subiu virá. Lembra disso? Sim. Pronto, esse homem, todo mundo já sabe quem é. Aqui nós temos uma alegoria. Muito bem. O homem que partindo em viagem. Mas, puxa, viagem é ascensão. Ou a condição de se ausentar dos nossos sentidos. Se bem que ele continua conosco. Ele disse, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, etc. Então, qual é a viagem de Jesus? A sua ascensão. Sentou-se à direita do Pai. Mas ele vai voltar. Essa viagem é a ascensão, a alegoria da viagem. Uhum. Muito bem, avante. Deixa a sua casa, isto é, a casa aqui é a convivência fraterna visível de Jesus com os seus apóstolos durante sua vida pública, depois que ele ressuscitou durante 40 dias, etc, etc. Ok? Sim. Muito bem. Indicando o trabalho de cada um. Jesus passou 40 dias dando as instruções aos apóstolos. E as instruções para cada um de nós. Quais são as instruções? Para o Frei Gilson, para mim e para você. Convertei-vos, crede no Evangelho, vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora. Todas as instruções, ou seja, a respeito do nosso comportamento, da nossa vida, da nossa conduta, da nossa preparação para esse encontro definitivo. Outra alegoria. Ficou claro? Sim. O que é as instruções. Bem, depois... E manda ao porteiro que vigie. Esse porteiro aqui é interessante, porque você lembra, Vossa Reverendíssima lembra da parábola do bom pastor, que ele diz que o porteiro abre e as ovelhas entram e saem. Uhum. Na mesma alegoria do bom pastor, sim. Eu sou o bom pastor, né? Ele fala dos mercenários. Ele fala do ladrão que vem para roubar, matar e destruir. E também fala do porteiro. Mas a explicação não vai ser agora, senão perde a graça. Outra alegoria. Ficou claro, Frei Gilson? Ficou.
E já está dando gostinho para nós estudarmos as parábolas. Perfeito. E depois a alegoria do sono, no versículo 36, veja. Para que vindo de repente não vos encontre dormindo. O que é dormindo? E o que significa estar vigilante? Outra alegoria. Então, veja, nem sempre é fácil você dizer, aliás, é muito difícil, você dizer que existe uma parábola que não tenha nenhuma alegoria. Eu creio que sim. Não vou citar agora, mas quando começarmos a estudar, essa vai ser uma distinção importante logo no começo. Essa parábola tem tantas alegorias, ou quando chegarmos naquele versículo que tem uma alegoria, isso é uma alegoria, porque é uma identificação. O dormir aqui significa isso, o filho significa isto, o arrendar significa isso, as instruções significam isso, mais para frente. Mas, via de regra, todas as parábolas, com raras exceções, têm pelo menos alguma alegoria. Mas muito bonito. Deu para entender essa questão da identificação. Ou seja, se Jesus voltar e alguém estiver dormindo, mas estiver na santidade, esse provavelmente não é o problema estar dormindo. Agora, o dormir na fé, quando Jesus voltar e aquela pessoa estiver dormindo na fé, isso será um problema para ela. Gostei. E é exatamente isso. O dormir é o negligenciar, é a fé sem as obras, é você brincar com o momento presente, é você achar que vai viver a vida eterna. E o oposto também ajuda a gente a entender o que é dormir. A vigilância, o papel do vigia que fica na torre, não é? Estar alerta para perceber uma eventual ameaça que está se aproximando, né? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, eis que o vosso adversário demônio vos rodeia como leão que ruge buscando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Então, é o tema que tem também relação com o inimigo, com o adversário. Se o Salmo 120 diz, não dorme nem cochila aquele que é o guarda de Israel, o diabo também não dorme, não cochila. Portanto, se Jesus não dorme nem cochila, o diabo também não dorme nem cochila. Por isso, temos que estar vigilantes, confiando e sob a proteção daquele que não dorme nem cochila, que é o guarda de Israel. Porque se não fizermos, tem outro que não dorme nem cochila. E esse é astuto. E ele pode passar a rasteira a qualquer momento, em qualquer um. Simão, Simão, eis que Satanás te reclamou a mim para te joeirar, mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e uma vez convertido, tu confirmes os teus irmãos. Jesus faz essa advertência até ao primeiro Papa, quanto mais a nós, pobres coitados. Muito, muito forte. O senhor teria mais alguma parábola? A parábola do bom samaritano, ela é longa, está em Lucas capítulo 10, versículos de 29 a 37, vale a pena, sim. Repito, não vamos interpretá-la versículo por versículo, mas vamos então aqui às muitas alegorias. Capítulo 10, versículos de 29, Lucas 10, de 29 a 37. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Jesus então contou. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões que o despojaram. E depois de os terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu-o, passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu-o, passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, colocou-o sobre a sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe, trata dele quando gastares a mais, na volta te pagarei. Qual desses 3 parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai e faze tu o mesmo. Aqui, a história enquanto tal, a narrativa, digamos assim, a novela, mas não é novela de TV, que a novela é a narrativa.
Parábola. Portanto, é uma história dinâmica com personagens, com figuras, com imagens e com elementos imateriais, como, por exemplo, o denário. O denário não foi colocado aqui por nosso Senhor Jesus Cristo por acaso. Mas o que significa essa alegoria? Aí temos que recorrer aos padres da igreja. O vinho, dê uma olhada, deitando nelas azeite e vinho. Vossa Reverendíssima acha que Jesus colocou na parábola azeite e vinho sem algum significado? Claro que não. Claro que não. Tem alguma coisa aqui. Aí vamos buscar nos padres da igreja, nos santos, nos doutores. Por que Jesus quis que aparecesse, quis citar, quis narrar, quis que a palavra azeite aparecesse, vinho aparecesse, montaria? Que montaria é essa? Que hospedaria é essa? Pois bem, aí nós temos aqui várias alegorias. Depois, as figuras que intervêm na história. Quem é esse homem que desce de Jerusalém? A gente vai ver várias chaves de leitura. A chave de leitura mais conhecida é essa. É o necessitado, é o homem que está passando por privação, é o faminto, é o sedento. Correto. Nós vamos ver padres da igreja interpretando nessa ótica esse homem. Mas vamos ver padres da igreja que enxergam nesse homem alguém que descia de Jerusalém. Quem é esse homem que foi despojado? Quem são esses salteadores? Adão. Ou, se nós quisermos, a natureza humana que foi despojada da sua condição de santidade, o pecado original e todas as suas consequências. Jerusalém, o lugar alto, a santidade, Jericó, de Jerusalém a Jericó. Tudo isso a gente vai ver no segundo bloco. Está terminando. Uma alegria ter você aqui conosco, um breve intervalo e a gente já retorna. Estamos de volta ao programa Luz para os Meus Passos, Novo Testamento. É uma alegria imensa estar aqui com você. Estamos vendo uma distinção muito importante entre alegoria e parábola. Estamos aprendendo que alegoria é uma identificação. Algo que no sentido literal significa uma coisa, mas quando se unem, se identifica e trazemos algo, um significado diferente, um significado espiritual. Está sendo muito interessante. Estávamos vendo no bloco anterior a parábola do bom samaritano e estávamos já vendo várias alegorias que Dom José estava nos ensinando. Não é isso, Dom José? Sim, é verdade. O Frei Gilson usou a palavra que eu acho que é mais apropriada para a gente entender o que é uma alegoria. O capítulo 4 da Carta aos Gálatas é fundamental para a gente entender. Se você compreende que Sara representa a igreja, a nova aliança, a Jerusalém livre, e Agar, a sua escrava, evoca a antiga aliança, pronto. Ali na Bíblia, a palavra alegoria. Aliás, vamos de novo, Frei Gilson, a Gálatas, capítulo 4. Deixe aí gravado a parábola do bom samaritano, porque a gente volta daqui a pouco. Porque ela tem várias alegorias. A palavra alegoria não é invenção da Igreja Católica, é um gênero literário muito utilizado pelos cristãos com relação a temas, a fatos, a eventos, a pessoas, a acontecimentos do Antigo Testamento. Gálatas capítulo 4, versículos de 21 a 24. Dizei-me, vós que quereis estar sujeitos a uma lei, não ouvis a lei? A Escritura diz que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O da escrava, filho da natureza, e o da livre, filho da promessa. Nestes fatos há uma alegoria, visto que aquelas mulheres representam as 2 alianças. Uma, a do Monte Sinai, que gera para a escravidão, é Agar. O Monte Sinai está na Arábia, corresponde a Jerusalém atual, que é escrava com os seus filhos. Mas a Jerusalém lá do alto é livre, e esta é a nossa mãe. Muito bem.
Percebeu aí o verbo que aparece bem juntinho da palavra alegoria no versículo 24? Representam. Portanto, a alegoria é uma representação. Sim. Pronto. Uma pergunta. O senhor terminou o bloco anterior dizendo o seguinte: na parábola do bom samaritano, o senhor falou que há algumas chaves de leitura. Ou seja, alguns padres da igreja enxergam ali o sofredor, o faminto, o necessitado. Uma interpretação clássica. E depois outros veem algo mais espiritual, como o senhor falava da humanidade despida, aquela coisa toda. Exatamente. A pergunta que eu tenho para o senhor é o seguinte: então é possível que no mesmo texto tenhamos várias chaves de leitura? E num texto como esse, onde a próprio Paulo, a própria palavra de Deus já dá uma chave de leitura, é possível ter outra? Ou aqui meio que fecha o... Não, é isto. Perfeito. A resposta à pergunta, muito inteligente, e eu já respondo distinguindo. Poucas parábolas foram interpretadas pelo próprio Jesus. Sim. Quando a parábola tem uma interpretação dada pelo próprio Senhor, não se admite outra interpretação. Ok. Dou exemplo, a parábola do semeador. A parábola do semeador. Se Vossa Reverendíssima quiser, já começamos com ela, terminada a introdução, Vamos começar porque com ela é fantástica, viu? Jesus não explica todas as parábolas nos evangelhos. Poucas ele explica. E essa é uma delas. Então, quando a explicação é dada por Jesus, não se admite outra interpretação. Certo. Quando o próprio Jesus não dá a interpretação, aí a gente recorre à segunda fonte da fé, a tradição viva da igreja. Os padres da igreja, os santos, os doutores, os papas, etc. Sim. Agora, e ficou bem claro, agora quando os padres, então, de um texto só, dão várias interpretações, qual é o critério para aceitar essas interpretações? Aceite uma e aceite outra. Desde que não contradiga a Sagrada Escritura. Pronto, gravou bem logo no começo, gostei do cabra. Olha, é o seguinte, a palavra de Deus, quando ela não é clara com relação a determinadas informações e às interpretações de textos obscuros e de textos cuja interpretação explicitamente não aparece, é legítimo que você emita o seu parecer, desde que você não contradiga a Escritura e a fé da igreja. Aí nós entramos nas muitas interpretações. Dou um exemplo. No Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Muito bem. Essa é uma frase de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabia que Santo Agostinho, só Santo Agostinho, dá 5 interpretações diferentes à palavra pão? Nossa. Por quê? E com fundamento na própria Escritura. Quer um exemplo? O pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo. Qual é, então, uma das interpretações possíveis para o pão nosso de cada dia nos dai hoje? Eucaristia diária, diária. Missa todos os dias. Missa todos os dias, digo participada, mas comunhão todos os dias. Segunda interpretação. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, o pão da palavra todo dia. Depois, tenho pena deste povo que não tem o que comer. Quantos pães tendes? Não, nós temos 5 pães e 2 peixes. Lembra disso? Sim. O primeiro milagre. E o segundo milagre, que parece que foi domingo passado, domingo atrasado, 7 pães e alguns peixinhos. O segundo milagre da multiplicação, ok? Uhum. Então, Jesus abençoa os pães e distribui, ou dá para os discípulos distribuírem assim por diante. Terceiro, mais uma interpretação da palavra pão. O pão para aquele que tem fome. Aí sim. E outra, no sentido mais amplo, não apenas o pão que come, mas a comida, o salário, sim, o dinheiro, a roupa para vestir, uma casa. Aquilo que você necessita. Pronto. Entendeu? Então, só Santo Agostinho dá 5 interpretações diferentes. Eu coloquei as 5 interpretações no meu livro A Oração Infalível, onde eu dedico um capítulo inteiro ao Pai Nosso, a todos os pedidos do Pai Nosso. É rico demais. Então, Frei Gilson, quando o texto
não tem uma interpretação clássica, digamos assim, acabada, é aquela mesmo e pronto, como no caso da parábola do semeador, dada pelo próprio Jesus. Não se admite outra interpretação. Jesus já deu a interpretação e pronto. Mas a maioria das parábolas não tem interpretação. Então, é legítimo que você lance mão do pensamento dos apóstolos, mas, sobretudo, e após eles, sobretudo, a tradição da igreja. Muito bom. Sim. Voltemos a Lucas capítulo 10. O senhor gostaria de encerrar alguma coisa dessa parábola? Sim. Pois bem, então eu cito aqui algumas alegorias. A primeira delas, a cidade de Jerusalém. Jesus não colocou Jerusalém por acaso. Aí a gente vai analisar a geografia da Terra Santa. Jerusalém fica no alto, no Monte Sião. Sim. E Jericó, já esteve em Jericó, vossa reverendíssima? Já. Ah, bom. Um calor abençoado, né? Que fica perto do Mar Morto. Sim. Isso não foi colocado por acaso. Do alto até a baixeza. Não é? Da dignidade de filho de Deus até a pocilga. Olha a alegoria de Jericó, olha a alegoria de Jerusalém. Muito bem, de Jerusalém a Jericó. Ladrões. Impossível você não pensar no que Jesus diz em João capítulo 10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Então, esse ladrão, outra alegoria. Depois, caminho, sacerdote no versículo 31, levita no versículo 32, samaritano. Que samaritano é esse? O que significa samaritano? A etimologia da palavra samaritano, os padres da igreja vão ver. Sabe o que significa samaritano? Guarda, vigia. É a etimologia de samaritano. Orígenes vai ver o bom samaritano, sabe quem é? O próprio Jesus, que tem compaixão da natureza. Mas eu já estou antecipando. Eu não posso falar porque perde a graça quando a gente chegar nessa parábola, pelo amor de Deus. Eu tenho que segurar a minha língua. E assim por diante. Segure não, é bom para nós. Pois bem, essa palavra moveu-se de compaixão, é Jesus que se compadece da humanidade. Muito bem, no versículo 33, as feridas, que feridas são essas? A montaria, a hospedaria, que hospedaria é essa? A igreja de Deus. Muito bem. Então, o hospedeiro, quem é? Aí vem, eu já falei, tome aqui os denários, por que 2, não menos nem mais? Por que o azeite? No versículo 34. E depois, trate dele quanto gastares a mais, na volta tu pagarei. Volta? Mas ele vai voltar? E que pagamento foi esse? Que vai ser esse? Tive fome e me deste de comer. Entendeu aqui as alegorias, Frei Gilson? Sim. Pronto, então, nosso Senhor, né, essa parábola está carregada de alegorias, tomadas individualmente. Muitas alegorias numa única parábola, que é a história. Ficou claro. Sim. Muito bom. Dom José é maravilhoso. E uma pergunta que eu já faço para o senhor é o seguinte: Jesus, o senhor disse que não explicou todas as parábolas. Não explicou. Essa é uma delas. Mas diz também a Bíblia que em alguns casos ele explicava sós aos discípulos. É verdade. Então, quando o senhor fala dos padres da igreja que fizeram chaves de leitura para as parábolas, é possível também, como eles estão ali 300 anos depois de Cristo, 200 anos depois de Cristo, que aquelas parábolas que os discípulos souberam o significado, porque Jesus explicou para eles a sós, é possível que eles foram oralmente falando, e os padres da igreja captaram isso. Eu partilho em 100% desse pensamento iluminado de vossa reverendíssima, por um motivo. Os apóstolos tiveram discípulos. Sim. E os discípulos tiveram discípulos. Então, dos apóstolos para os padres apostólicos, dos padres apostólicos para os varões apostólicos. Eu dei o exemplo, acho que já falei aqui, os apóstolos tiveram discípulos. São Paulo teve Lucas como discípulo, correto? São Pedro teve São Marcos como discípulo, correto? Sim. Esses dois, Marcos e Lucas, escreveram os evangelhos. Muito bem. Mas também outros que não escreveram,
mais discípulos dos apóstolos que não escreveram livros inspirados, como o segundo evangelho e o terceiro evangelho, mas foram bispos. Por exemplo, São Policarpo, bispo de Esmirna. Discípulo de João. De João, exatamente. Esmirna não fica muito longe a gente tem 300, 400 quilômetros de Éfeso, a diocese de São João, para Esmirna, a diocese de São Policarpo. São Policarpo, ele foi discípulo de São João. E Santo Irineu, bispo de Lyon, foi discípulo de São Policarpo. Nossa. Muito bem. E Santo Irineu, bispo de Lyon, França, que educado aos pés de São Policarpo, ele ouviu muitas explicações, ele ouviu dos lábios de São Policarpo o que São João disse para São Policarpo, eu não tenho dúvida. Portanto, as obras exegéticas, isto é, de interpretação da Bíblia, Novo Testamento, Evangelhos, etc., de Santo Irineu, tenho certeza absoluta, elas estão carregadas de ensinamentos que ele auriu do próprio São Policarpo, e este transmitiu para Santo Irineu aquilo que ele ouviu de São João, e assim por diante. Então, a sua opinião, eu diria, mude a palavra opinião, é certeza. Eu tenho certeza absoluta, por causa dessa cadeia, né, dessa interdependência, esse foi discípulo desse, e esse foi discípulo desse, e assim por diante. E os apóstolos explicaram, olha, Jesus, essa parábola, ele não explicou na frente de todo mundo, mas explicou para a gente. Entendeu, Policarpo? Entendi, sim, senhor, São João. Aí escreve. E depois, para os discípulos dele, a mesma coisa. Faz sentido completamente a sua postulação. Endosso em gênero, número e grau o seu pensamento. O senhor saberia, Orígenes é do ano 100 e pouco ali, é muito perto de Cristo. Exatamente. Eu vou chutar, depois me cobre. Orígenes é 185, mais ou menos, e morreu no ano 254. Eu posso estar errado, viu? Orígenes, mas me cobre isso, essa informação no próximo programa, já estamos no segundo bloco desse. Mas Orígenes é Alexandria, no Egito, sem dúvida alguma, ele auriu de algum padre apostólico ou de algum varão apostólico aquilo que ele colocou nas suas obras exegéticas. Estamos ali pertinho da morte do último apóstolo, que foi São João, mais ou menos perto do ano 100. Muito bem. Muito bom, Dom José. Agora uma pergunta que se faz necessária, o senhor está falando muito de parábolas, já estamos entrando em algumas, para inclusive ver a questão das alegorias. Agora, por que Jesus falava em parábolas? Por que ele gostava de falar em parábolas? Por que ele usava esse gênero literário? Os 3 evangelhos sinóticos dão essa resposta. E a resposta veio dos lábios de Jesus. Uhum. Jesus começou naturalmente o seu ministério, primeiro pregando, depois expulsando os demônios, depois curando enfermos, coxos, mancos, cegos, etc., etc., ressuscitando os mortos, 3 casos, né? E quando ele começa a falar em parábolas, num determinado momento, os apóstolos perguntam, por que o senhor só fala em parábolas? E ele responde. A resposta dele, no contexto do primeiro evangelho, é exatamente depois que ele termina de narrar a parábola do semeador. Jesus diz a mesma coisa no evangelho segundo Marcos, que é um pouco mais resumido, a resposta de Jesus é mais resumida, e também no terceiro evangelho, evangelho segundo Lucas. Ou seja, Jesus mesmo é quem responde a vossa reverendíssima. E eu e vossa reverendíssima e todos nós, diante da resposta de Jesus, nós louvamos e bendizemos a Deus porque Ele quis que muitas das suas palavras fossem parábolas. Essa linguagem cifrada, essa linguagem misteriosa. Claro que depois que a gente lê, a gente vai, a própria resposta de nosso Senhor Jesus Cristo vai suscitar interrogações tremendas. Mas vamos a Jesus, porque ele cita Isaías capítulo 6, versículo 9, uma palavra misteriosa. Respondendo à vossa pergunta, Mateus 13, de
13 a 15. Porque nosso Senhor falava em parábolas. E porque eles falam em parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam, nem compreendam. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías. Ouvireis com os vossos ouvidos e não entendereis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se endureceu. Taparam seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e eu os sare. Aqui é a citação literal de Isaías capítulo 6, versículos de 9 a 10. Jesus conhecia profundamente o Antigo Testamento. A resposta ele vai buscar num profeta. Então aqui, Frei Gilson, antes de nós citarmos Marcos, as mesmas palavras de Jesus em São Marcos e depois em São Lucas, aqui nós já temos no público para o qual Jesus pregava, nós temos uma distinção. Nós temos gente bem intencionada e gente mal intencionada. Gente simples e gente arrogante. Corações abertos a Deus e corações fechados a Deus. Então, lembra quando nosso Senhor Jesus Cristo, em outra ocasião, diz: não deis pérolas aos porcos e não jogueis as coisas santas aos cães, para que não as calquem com os pés e, voltando-se contra vós, vos estraçalhem. Esse texto pode ser encaixado nesse raciocínio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao longo dos 3 anos de sua vida pública, Jesus era acompanhado de gente boa, de gente simples. A multidão apaixonada por nosso Senhor, fascinada por tudo aquilo que Jesus dizia e fazia. Mas ali no meio deles tinha gente má, gente perversa. E nós já sabemos bem quem são essas figuras sombrias. Esse já é o prelúdio da nossa explicação e vamos citar vários padres da igreja que vão esmiuçar essa resposta, que é a mais longa das 3 dos evangelhos sinóticos. Então, segundo Jesus, a parábola é um gênero que ele usou, porque para quem tem um coração fechado, vocês vão ouvir, não vão compreender, mas porque vocês estão com o coração fechado. Exatamente. Foi exatamente isso ao citar Isaías capítulo 6, versículos de 9 a 10. Sim. Ou seja, essa palavra de Cristo tem a ver com os corações maus, perversos, que não querem abrir, porque para aquele que tem um coração dócil, vai ouvir e vai entender essa parábola. É o que Jesus faz. Eu vou explicar para vocês a sós, para que vocês depois expliquem para eles. Ótimo. Sim. Por outro lado, a parábola ela tem um efeito para os simples. Para os simples, ela tem um efeito fantástico. De novo, Mateus capítulo 11. Dou-vos graças, ó Pai, porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. No próprio ato de você dizer a palavra, porque ele é pequeno, ou seja, humilde, aberto a Deus, dócil a Deus, não coloca resistência a Deus, ainda que ele não tenha a explicação teológica, cabal dos padres da igreja, ele entende. Ou seja, Jesus falou para mim, essa palavra é dele. Eu posso não ter um entendimento exegético, não posso, enfim, do confronto de realidades de texto da Escritura, mas Jesus falou para mim, eu entendi essa parábola. Então, no próprio ato de Jesus falar, os humildes compreendiam. Eu entendi, o Espírito Santo me explicou, porque é aberto a Deus. Agora os outros, essas lástimas, o efeito é oposto. Entendeu? Porque não é que Jesus queira esconder o jogo para todo mundo. Não! Ele esconde o jogo. Olha o verbo, como Jesus é preciso. Dou-vos graças, ó Pai, porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste. Ora, mas como é que uma palavra pode, ao mesmo tempo, está aí um público, ao mesmo tempo esconder e revelar? Porque o papel dela é esconder ou é revelar? As duas coisas. Como as duas coisas? As duas coisas. Porque depende do coração. Sei lá, um público, sei lá, um estádio lotado,
Ali tem umas 300 pessoas que não suportam o Frei Gilson. Estão fechados, ele tem uma raiva do cão. Pois bem, adianta, Vossa Reverendíssima acha que a pregação mais iluminada de Vossa Reverendíssima vai surtir o efeito esperado nele? Dificilmente, não. dificilmente. Pois bem, por outro lado, naqueles outros corações. Pronto, exatamente isso. A palavra foi anunciada, escondestes destes e as revelastes para estes. Pronto, é exatamente isso. Muito bom. Avancemos. Agora vamos, já leu Marcos 4, de 11 a 12? Vamos então, no segundo evangelho, a mesma explicação de Jesus, a resposta de Jesus à pergunta de Vossa Reverendíssima. Marcos 4, de 11 a 12. Ele disse-lhes, a vós é revelado o mistério do reino de Deus, mas aos que são de fora, tudo se lhes propõe em parábolas. Desse modo, eles olham sem ver, escutam sem compreender, sem que se convertam e lhes seja perdoado. Pronto, aos que são de fora, isto é, primeira interpretação, aqueles que não fazem parte do nosso círculo, os meus amigos. Qual é os que estão de fora? Aqueles que estão fechados para Deus. Aqueles que não estão dentro do coração de Deus, segundo a ótica de Deus, segundo o pensamento de Deus. Por isso, a parábola não é uma voluntária e maléfica e sádica pedagogia de Jesus para que as pessoas fiquem, não entendi nada, porque ele não é claro, etc. Meu amigo, essa palavra não é clara para você, mas para os outros ela é clara. Então, eis o poder da palavra de Jesus. Lembra quando em Isaías 55 diz, a palavra não volta para mim sem ter feito, sem ter realizado a sua missão, sem ter cumprido o seu objetivo. Assim como a chuva cai do céu e fecunda a terra. Uma imagem bonita de Isaías capítulo 55. Isso se aplica tanto nos corações duros como nos corações dóceis. Nos corações duros, dou-vos graças ao Pai, porque escondeste essas coisas aos sábios. Isto é, você pensa que essa palavra vai cair por terra? Não, ela vai chegar ao seu ouvido e você, na sua pretensão, na sua arrogância, vai racionalizar tanto, vai colocar tanto obstáculo na razão, eu me recuso e por isso eu procuro aqui qualquer coisa, a mínima coisinha para detratar, para rebaixar, para diminuir a força dessa palavra, e aí a conclusão é clara, este é um idiota, essa pregação, isso é um embusteiro, isso é um enganador e assim por diante. E outro que está do seu lado, ou no banco de trás do banco dele na igreja, ou na frente. Meu Deus do céu, que pregação linda, isso é para mim, assim por diante. Pronto, está aí. Foi no tempo de Jesus, vai ser sempre assim. Mas falta 1 minuto e meio, trate de terminar, seu Cabral. Não vai dar para falar de Lucas, né? O senhor falou nos 3 evangelhos, vamos deixar para o próximo, Para o próximo, né? sim. Vamos deixar para o próximo. Dom José, acho que dá para responder a sua pergunta deste programa, que foi Orígenes, de Alexandria, não é isso? Sim. De 185 a 253. Eita, errei por um ano. Eu falei 254, não foi? Não sei, talvez o senhor acertou. Agora, 185 a 253. Tá Olha, bem. foi muito bom ter você aqui conosco. Por que Jesus falava em parábolas? A gente termina assim e voltamos no próximo programa assim, tá bom? Toda semana este programa para você. Olha, eu estava em missão esse final de semana e muita gente me parou para dizer, está uma bênção este programa, eu tenho assistido toda semana e tem dito, olha, Dom José Falcão é maravilhoso, vocês dois ali conversando sobre a palavra de Deus tem nos ajudado tanto. Até semana que vem, se Deus quiser. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.